Isso, é isso. Vamos lá, que a gente tem muito hoje, tem muito assunto para falar. Foi uma corrida que rendeu muito. E aí a gente vai falar da cena do dia, que eu acho que para todo mundo não era surpresa, foi de fato a largada brilhante, né, do Norris. Uma largada muito boa também do Piastri, né? A gente também tem que reforçar isso, que Piastri também fez uma largada muito boa. Fez uma corrida de modo geral muito boa, né? Não teve erros, enfim. Mas a cena do dia, de fato, para todos nós aqui do Por Dentro do Grid, na votação, foi a largada. Né? Uma largada que rendeu aí, pelo menos por umas boas 5 voltas mesmo, a liderança para Norris, né? Provou de fato que dando um carro competitivo para ele vai sim fazer estrago na Fórmula 1, ele vai sim mostrar o potencial que ele tem, né? Foi comentado isso até pelo Verstappen ontem, né? Que ele falou sobre isso também, essa questão de se der um carro competitivo para Norris, ele vai sim ser um piloto muito competitivo, né? E a gente também tem o nosso grande vexame do dia, né? Claro, eu vou passar a bola para os nossos colegas aqui, mas falar que o vexame do dia também foi a Ferrari nas falhas de estratégia de novo, e que ontem estavam lá no topo entre os 5 ali, entre o top 5, e terminou atrás, inclusive, da Williams do Alexander Albon, né? Mas vamos lá, cena do dia. Queria primeiro perguntar a vocês o que é que vocês acharam, complementar aí essa largada do Norris, o que é que vocês acharam dessa primeira etapa da corrida, dessa largadinha aí, muito massa da McLaren. Vou começar com o Muito, Matheus, pela ordem aqui da chamada, e em seguida Lucas fala. eu achei muito boa a largada de Norris, né? Isso é um fato, não precisa nem achar, mas ele conseguiu ali pelo menos por 4 voltas, né? A dúvida é sempre quantas voltas alguém vai segurar o Verstappen. Ele segurou até ali a primeira volta seguinte, a abertura de asa móvel, né? E quase que Piastri também deu o bote aí em Verstappen. Talvez fosse um piloto um pouco melhor, Piastri é um bom piloto, mas um piloto mais experiente, um Alonso, assim, por exemplo, tivesse conseguido ultrapassar Verstappen aí também. Mas não tem problema que não conseguiu, não. Até porque mais para frente aconteceria de Verstappen ultrapassar. Às vezes é mais negócio você se preocupar com os outros de trás do que com o Verstappen que está aí na frente. Outro ponto aí é que tivemos uma largada consistente de Leclerc, que teve problema mais na frente, já está aqui no vexame do dia por causa da equipe, a gente vai falar isso mais para frente, mas a gente está falando aqui da largada inicialmente, e tivemos disputa ali de Sainz com as Mercedes, né? Russell conseguiu ficar à frente ali após a largada. E é uma largada que tem muitos metros de emoção, né? A gente já comentou aqui ontem, Carol, no pós-classificação, que só na curva 3 que tem a primeira freada, né? São 2 curvas de velocidade, é um circuito geralmente diferente dos outros, que logo na primeira já tem uma freada expressiva. Então, foi uma boa largada aí, dando início à corrida boa que tivemos hoje. Lucas, está contigo a bola agora. A bola não, o pneu, vai ser o pneu. Eu tô com o Matheus, foi muito boa. Eu particularmente estava curioso para ver qual seria a estratégia da McLaren nessa largada. Porque o Verstappen é um piloto agressivo, né? E ele provou isso, tanto que conseguiu retomar a pole na primeira volta seguinte à abertura de asa. Mas assim, foi muito boa, muito boa. Acho que não só de Norris, mas de Piastri também. Essa hipótese que o Matheus falou aí de Piastri tentar passar Verstappen, no mundo ideal seria ótimo, né? Porque ficaria dobradinha, né, da McLaren, mas a gente sabe que é dificílimo. Passar Verstappen não é uma missão fácil. E acho que até que Norris aguentou bem, sabe? Aguentou bem, foi tá se mantendo uma distância razoável para Verstappen. Claro, mais para frente o Verstappen conseguiu abrir, Norris ficou mais preocupado em não perder a posição para Hamilton, né? Mas eu acho que, como um todo, assim, a largada falou bem assim do que foi a McLaren no dia de hoje, sabe? Acho que conseguiu reunir pontos interessantes da ousadia mesmo da equipe, tentar passar a Verstappen e manter por um período interessante. Eu gostei. E já indo para o vexame do dia, eu agora
estou com a missão. Eu acho que a gente não tem GP próxima semana. Não me corrija se eu estiver errado. Acho que a gente não tem. Eu vou entrar nas nossas lives pós-corrida e ver quantos vexames do dia a Ferrari já ganhou. Só esse ano. Eu estou extremamente curioso. Extremamente curioso. Porque eu tenho a impressão que ela sim. está... Não, e hoje o erro grande... Sim. E hoje é o seguinte, é que eles pararam antes de todo mundo, né? Teve um momento da corrida que os 10 primeiros não tinham parado, e o primeiro a parar foi Leclerc, depois Leclerc caiu para o 13º, que é natural devido à parada. A questão é como foi a parada, né? O pneu. E depois Sainz foi o primeiro dos 10 que ficaram depois a parar também. Ou seja, eles foram os primeiros, ou seja, em tese, consumiram mais pneus ou quiseram se adiantar aos outros. Mas pararam o Leclerc para trocar de médios para duro, quando o ideal seria trocar para pneus médios novamente, ou até macio, né? Macio, que era o que a maioria tinha ido. Mas pararam aí para duro e depois tentaram corrigir, mas aí não deu mais, que foi na parada do safety car. Que essa segunda não foi errada, mas foi para tentar compensar o primeiro. E, na verdade, também não se mostrou muito efetiva, não, porque eles não botaram pneu macio na segunda parada. Não botaram. E tem até o áudio de Steiner, que a Ferrari diz, vamos para o plano B. Aí fala, qual é o plano B? Que eu esqueci. Aí estava perdido o site também, não e outro detalhe é o seguinte, é que eles têm que fazer uma coisa errada, porque quando eles foram bem, os dois foram 2.4 as primeiras paradas, mas executaram equivocadamente. Ou seja, quando não erra no tempo, erra no pneu. A exceção da corrida do Canadá, que eles foram muito bem, mas fora isso... Eles foram bem no classificatório. Isso. Pois é, foram bem no classificatório. Foi isso que a gente até ficou... Ontem a gente comentou até isso, né? Do que é que ia acontecer com a Ferrari hoje, porque a gente sempre fica esperando alguma coisa que vai dar errado para esses coitados, né? Com esses coitados pilotos, porque tá muito difícil para eles até se manterem, né, com um bom rendimento, quando eles conseguem um bom rendimento dentro da pista, erra a estratégia ou erra qualquer coisa e aí acaba com a corrida deles. E tem um outro ponto também que eu lembrei que eu tinha que falar também, Matheus, que a gente comentou isso ontem, se o desempenho da McLaren nos treinos e na classificação seria tão bom quanto na corrida, e hoje provou que nessa corrida, pelo menos em Silverstone, teve um bom desempenho na pista, né? Foi o que, inclusive, os dois pilotos da Mercedes falaram, que eles estavam muito rápidos, que as McLaren estavam muito rápidas, e que estavam surpreendidos com isso. Acho que todo mundo se surpreendeu, né? Porque como no começo do ano, eu lembro que a McLaren também estava ali na reciclagem, o tempo todo a gente estava colocando a McLaren na reciclagem e despontaram, agora foi de 0 a 100 muito rápido, assim, no sentido de sair alcançando já chegar a um pódio, não teve o meio termo, foi direto de lá de trás para a ponta, para o pódio, né?